Bom dia. Espero que vocês estejam bem, animadas. Animadas, porém frustradas com o fato de que está acabando, certo? Que é assim mesmo. O próprio Garol falou no Isso é Filtro Solar, ele fala que a nossa vida é mais ou menos assim. A gente está feliz, mas a gente também está um pouco frustrado, e é assim mesmo que o mundo funciona. Mas eu espero que o saldo seja sempre positivo, como é a experiência de vocês. Espero que vocês tenham tido um excelente momento aí nos workshops mais cedo. E eu espero que em algum grau você tenha conseguido dormir essa noite. Se você não conseguiu, você vai embora orando pela irmã que não te deixou dormir, certo? E que ficou papeando, que ficou aproveitando a oportunidade de estar aí com a possibilidade ilimitada de dialogar com as suas amigas, né? Uma coisa que não é sempre que acontece, né? É muito raro a gente ter oportunidade assim. Existem inclusive muitas conferências de mulheres que os quartos são pequenos, né? Ficam 2, 3 mulheres. E aí eu não sei como você vai sair daqui, se você vai sair daqui falando, me conta onde é essa conferência, porque é nela que eu preciso ir, ou se você vai sair falando, puxa, mas deve ser sem graça, porque legal mesmo foi a Guerra de Travesseiro e o festival de brigadeiro de ninho com Nutella que rolou aí, que o pessoal trouxe de contrabando na mala, né? Não sei se... Qual era? Fala, não chegou até a mim esse quarto, né? Não, então, essa você não conhece. Fica a dica, certo? Aí você faz o seguinte, Aline, o ano que vem você faz quem tem brigadeiro de ninho com Nutella. Entendeu? É isso que tem que fazer. Tem que deixar? Não é? Não tem que trazer aqui? Se bem que eu não deixei meu sapato, né? Então, enfim. Mas muito bom, que tempo gostoso. Eu realmente tenho conseguido... falei com meu marido algumas vezes por mensagem e tenho dito para ele o quanto eu tenho verdadeiramente estado impactada com esse clima alegre e gostoso de conferência, um clima leve de mulheres realmente animadas e desejosas de ouvir a palavra de Deus. E eu praticamente vou sair daqui falando que a conferência foi trifenomenal, porque, entendeu? Porque eu tomei um chimarrão aqui de manhã já, entendeu? O negócio agora virou rotineiro, é o cotidiano da minha trivida agora fazer isso, entendeu? Talvez eu tenha usado o tri fora de contexto, mas você vai me perdoar que eu tô animada, entendeu? Então, tudo bem. É sempre muito gostoso conhecer culturas diferentes dentro do Brasil. Eu agradeço o carinho de coração com que vocês me receberam e acolhem realmente essas maluquices assim de quem não é daqui. Bom, estamos no último momento nosso juntas e a gente vai encerrar essa conversa que a gente tem tido acerca de a luz da eternidade. Do que isso importa? Do que coisas boas importam? Do que coisas ruins importam? E antes eu quero, logicamente, nós precisamos fazer uma revisão desde sexta-feira, para a gente entender de que forma as coisas se conectam para chegar até onde nós vamos chegar hoje e encerrar a nossa conversa pensando sim na eternidade e no nosso papel, para além do que já foi visto, em relação a como nós lidamos com a eternidade, como nós enxergamos a eternidade enquanto nós estamos aqui. Então nós usamos como versículo tema o versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Abra sua Bíblia, deixa ele lá próximo de você para você lembrar. A gente usou uma partezinha só do versículo que dizia que o homem... o versículo todo diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Mesmo tendo esse anseio pela eternidade dentro do nosso coração, o homem não consegue entender perfeitamente aquilo que Deus fez. Por quê? Porque a nossa identidade, ela está, a nossa imagem e semelhança de Deus, a partir da qual nós fomos criadas, ela está corrompida pelo pecado. Uma imagem distorcida que exigiria que alguém fizesse por nós aquilo que nós não somos e jamais seremos capazes de fazer. Alguém precisaria restituir em nós a imagem para a qual, a imagem a partir da qual nós fomos criadas como seres, a imagem e semelhança de Deus. Diferente de qualquer outra espécie, nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, para refleti-lo nessa terra e para dar glória a Ele em tudo aquilo que a gente faz. Nós vimos bem que isso se comporta, né, de 3 formas diferentes. Nós somos a imagem e semelhança de Deus quando nós pensamos como Ele pensaria, agimos como Ele agiria e quando nós governamos ou exercemos domínio sobre a criação que Ele colocou debaixo de nós
para cuidar. Vimos que no Éden isso logo desmoronou. Eva não age como Deus agiria, não pensa como ele pensa, é dominada pela criação, Adão e Eva, e por conta disso, a partir dali, a humanidade se reproduz a partir da imagem e semelhança de Adão, conforme a sua espécie. Nós fomos batendo cabeça, vivemos batendo cabeça, desde quando fomos expulsos do jardim, quando o primeiro casal é expulso do jardim, mas Deus não deixa esse casal e a humanidade sem uma esperança, sem a promessa de que um dia viria alguém que faria tudo aquilo que Adão não foi capaz de fazer e que exerceria um domínio perfeito sobre a criação, inclusive esmagando a cabeça da serpente. A história bíblica continua, nós vemos Deus escolhendo um povo para si, nós vemos um movimento contínuo de Deus a se manter fiel a si mesmo e amando um povo que repetidas e repetidas vezes se volta contra ele. Um povo que ele escolhe, que ele cuida, que ele liberta debaixo de 1000 maravilhas e que ainda assim, tão logo cruzaram o Mar Vermelho, já começaram a reclamar o que nós vamos comer, né? Muitas vezes nós fazemos uma coisa muito parecida. Você consegue imaginar o povo de Israel, depois de ter visto as 10 pragas, todos os sinais e maravilhas, ter cruzado o Mar Vermelho em terra seca, quando depois que passa por tudo isso, ele chega em um lugar e fala assim, o que nós vamos comer? Depois de todas essas maravilhas, a preocupação deles era, tem pão, o que nós vamos jantar? Né? E eu não sei exatamente se você passa pela experiência de ouvir essa pergunta, pelo menos 2 vezes por dia, porque eu passo. O que tem de almoço? O que tem para comer? O que tem para comer? E dizem que no curso internacional de mães, você só recebe o certificado se você aprende a responder comida. Se você... Pronto, pode pegar o diploma. Já tenho diploma, porque isso faz parte, vem junto no aprendizado. Lá pela Santa, você fala, o que tem para pôr? Comida. Aí o filho vai frustrado, falando, bom, deve ser ovo, porque ela não quis contar, né? Enfim, toda aquela história. Mas é isso, nós nos comportamos igualzinho o povo de Israel. É que a gente gosta de ler o Antigo Testamento e falar assim, nossa, mas esse povo era muito burro, sério, teimoso demais. Porque se eu tivesse visto o que ele viu, eu não teria me comportado desse jeito. E é um engano completo nosso. Porque embora a gente não tenha visto esses sinais e maravilhas, nós sabemos de algo que aquele povo cria, ele olhava para frente para crer que um dia viria alguém que os libertaria. E nós olhamos para trás, ele já veio. E ainda assim, a gente é teimosa. Ainda assim, a gente tenta acreditar que a solução está nos nossos esforços. Ainda assim, a gente tenta achar que o que vale mesmo nessa vida é o que está debaixo do sol. Então a gente, no fundo, a gente é igualzinho o povo de Israel, mesmo coração pecaminoso, tentando preencher esse anseio pela eternidade por qualquer coisa criada. E não vai dar certo. Não vai dar certo. A nossa esperança realmente é que a gente olha para trás e vê que a promessa se cumpriu. Ele veio. Aquele que seria perfeito já veio. Jesus Cristo veio, fez tudo aquilo que Adão, eu e você não somos capazes de fazer. E por causa do que ele fez e foi além, serviu até o fim, morreu, ressuscitou, e por causa desse sacrifício, hoje nós temos o perdão dos nossos pecados e nós temos a possibilidade de viver essa identidade para a qual Deus nos criou. Hoje nós podemos ser a imagem e semelhança de Deus. Nós podemos crescer e viver aqui aprendendo a pensar como Ele pensa, a agir como Ele agiria e a exercer domínio. Agora, esse não é um processo instantâneo. Poderia ser, mas Deus é muito sábio e não fez assim. Ele fez de tal forma que a partir do momento em que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, entendemos que não é pelos nossos esforços, que não é merecimento nosso, entendemos que é pura graça imerecida, que nós nos tornamos filhos de Deus. Ele começa um processo na gente. E esse processo é um processo que vai durar até o dia em que Ele voltar ou nos chamar para Ele. E a Jen Wilkin diz uma coisa que me impacta profundamente. Ela diz que a justificação ou a salvação, ela não nos custou nada. Certo? A gente costuma falar que ela foi de graça, mas ela não foi de graça. O preço foi altíssimo, só não foi a gente que pagou. Essa é a diferença.
Muitas vezes a gente vê, né, nossos filhos falam assim, nossa, eu fui lá no McDonald's e eu comi de graça. Eu falei, não, você não comeu de graça, só não foi você que pagou, certo? E é exatamente a mesma coisa, num grau infinitamente maior em relação à salvação que nós recebemos. Não se esqueça, ela não foi de graça, não foi você que pagou. Ela é um presente. Ela é um presente, fruto da imensa graça e misericórdia do nosso Deus por você. Porque ela custou a vida e o sangue do seu Filho perfeito. Certo? E aí, esse processo, então, não nos custou nada. Agora, a santificação vai nos custar tudo. A santificação nos custa tudo. Porque custa tudo aquilo que a gente entra e vive com a mãozinha fechada, assim, encerrada. Ellen, deixa eu ver se eu consigo ver sua mão hoje. Deixa eu ver sua mão bem fechadinha. Hoje deu pra ver. Hoje deu pra ver, tá vendo? Colocou contraste na roupa, tá vendo? Eu olhei pra lá, não resisti. A gente fica com a mão fechada, não querendo abrir mão de coisas que nós, na verdade, devemos ir aos poucos abrindo para que Deus vá nos tornando aquilo que nós fomos criadas para ser. Esse processo começa aqui. Então não se esqueça, santificação, justificação não nos custou nada, mas a santificação, esse processo vai nos custar tudo. Vai nos custar abrir mão de ídolos que a gente coloca no lugar do Senhor o tempo todo. Vai nos custar encarar o sofrimento de uma maneira diferente. Vai nos custar olhar para aquilo que nós vivemos aqui, não como se aqui fosse tudo que existe, como tantos movimentos seculares insistem em nos ensinar, mas entendendo que o que está aqui é transitório. O que está aqui, como o pregador muito bem nos ensinou, é fumaça, é vapor, neblina, vaidade. Agora, isso não deve deixar a gente assim, nossa, então nada aqui vale a pena. Não é esse o ponto do livro. O ponto do livro é nos mostrar que nessa vida passageira, se a gente olhar para tudo que está aqui, achando que aqui é tudo que existe, nós vamos pirar. Nós vamos pirar, porque não é. Então ele nos instrui a olhar para essa vida debaixo do sol, focando naquilo que está acima do sol. Quando as coisas vão bem, e quando as coisas vão mal. A luz da eternidade, então, quando nada está saindo do jeito que a gente espera, e não só isso, quando os sofrimentos dos mais variados graus assolam a nossa vida, nós podemos viver a luz da eternidade, entendendo que a palavra de Deus nos dá clareza acerca de como vivemos em situações de sofrimento. E essa clareza vem de entendermos que sofrimento é inevitável. Não se engane com distorções doutrinárias que existem por aí. Nós não temos promessa nas escrituras que nos dizem que nós não passaremos por aflição aqui. Muito pelo contrário, isso é afirmado em vários momentos. Aqui é assim, o mundo é quebrado, o mundo é corrompido. Os sofrimentos, eles são inevitáveis. Agora, diante disso, então nós podemos nos lembrar de 3 coisas. Deus age em meio ao sofrimento. Deus não está em silêncio, Deus não está ausente, Deus não perdeu o controle, Deus não esqueceu de desligar a torneira, certo? Ele está no controle de tudo o que acontece. E agindo por meio dessas coisas para nos tornar mais parecidos com Ele. Então, por causa disso, à luz da eternidade, aquilo que não me agrada ou aquilo que me aflige, aquilo que me assola, eu olho para isso como algo que está sendo usado por Deus e aí eu faço aquilo que eu posso fazer. Eu não fico me remoendo, tentando controlar circunstâncias que estão totalmente fora do meu controle. Mas eu vivo fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E o que Deus me coloca para fazer? Amá-lo de todo o coração e servir os outros. Servir as outras pessoas. Aprendemos com o exemplo de Paulo, na carta mais alegre da Bíblia, que ele, preso, poderia, talvez fosse o raciocínio de qualquer uma de nós. Bom, quando isso passar, eu volto a fazer a minha missão. Não é que ele ia abandonar, não é que o sofrimento ia nos fazer abandonar a missão, mas Deus está nos mostrando um passo a mais.
não é assim, quando acabar então você vai. É enquanto não acaba, você continua indo. É claro que existem mudanças que a nossa vida nos impõe em situações de sofrimento. É claro que é sábio da nossa parte fazer escolhas em relação a isso. Mas o que a gente precisa aprender é que a gente não coloca a nossa vida em stand-by. A gente não coloca a nossa vida em espera. Uma vez eu vi um meme falando assim, caloria de férias não conta. Ah, como seria bom. Não seria? Se caloria de conferência de mulheres não contasse? Aí você fala assim, não, o que aconteceu ali, fica ali. Certo? E segunda-feira tá tudo certo. Não funciona desse jeito, não é essa lógica também na nossa vida espiritual. Independente das circunstâncias, nós continuamos a viver para a glória de Deus, crendo que Ele está agindo em nós, por meio de nós e apesar de nós, em meio às duras provas. E isso nos ajuda também a servir as outras pessoas com esse mesmo olhar. A luz da eternidade, quando tudo vai bem, quando as coisas são boas, quando eu contemplo algo que me agrada, que é feliz aos meus olhos, que alegra o meu coração, e essas coisas existem sim, nós saímos todas daqui com o compromisso de não sermos cristãs ranzinzas que acreditam que este mundo é um mundo cinzento. Esse mundo é um mundo caído, é um mundo corrompido, existe coisa muito ruim, mas também existe coisa muito boa, que nos aponta para um Criador, dono de toda a beleza e de todas as maravilhas. Então nós podemos desfrutar dessas coisas boas, porém, colocando-as no seu devido lugar, entendendo que elas são o que são, presentes, dádivas, e aí eu desfruto delas dessa forma. E olho para elas pensando o seguinte, imagina só para onde nós vamos, como será. Se aqui já é assim, imagina lá. Coisas boas então nos devem apontar para o Criador e para o céu. E aí a gente chega hoje. A gente chega hoje para falar justamente sobre isso. Para o que essas coisas apontam? Que momento é esse? Que lugar é esse? E qual deve ser a minha perspectiva quando eu penso no céu? Quando eu penso na eternidade? Porque viver à luz da eternidade é viver ansiando pelo céu. É viver esperando por esse dia. Nós temos cantado desde sexta-feira músicas que nos remetem diretamente a isso, escolhidas a dedo pela Vasti, certamente direcionada pelo Espírito Santo, para ir já preparando o nosso coração para a alegria e para o desejo real. Quando a gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, a gente entende o que a gente está cantando? É isso que a gente realmente deseja? Ou a gente fala Maranata, ora vem Senhor Jesus depois do cruzeiro? Vem depois do cruzeiro, eu nunca vi o mar, eu quero ir para as Bahamas. Vem depois do cruzeiro. Vem depois que eu casar, não vou fazer contato visual com os noivos que tem por aí, né? Que estão falando, vem depois que eu casar, né? E a gente brinca desse jeito, mas onde está realmente o nosso coração? E eu tenho uma história, existe um livro muito bom que a Ellen tinha aí, mas também já esgotou, mas você pode falar com ela que ela vai providenciar. Um livro chamado O Segredo do Contentamento. Eu já fiz uma série de lives sobre ele, inclusive. Você pode começar a maratonar lá, contentes em qualquer situação. Pode procurar em qualquer lugar que tem todo o livro estudado. E nesse livro, que eu gosto muito, o autor, que se chama William Barclay, ele conta uma história sobre uma nadadora. E eu amo essa história. Essa história ela entrou no meu coração. É sobre uma nadadora chamada Florence Chadwick, que foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha a nado, nos dois sentidos. Cadê a Karen, que é nadadora aqui? Olha lá, tá vendo? Isso aí, já nadou o Canal da Mancha? Eu mais ou menos. Canal da Mancha, já foi? Não, tá? Põe nos planos, põe nos planos. Ela fez o Canal da Mancha a nado, nos dois sentidos. E ela tentou uma primeira vez. Mas a primeira vez que ela fez isso, ela desistiu. E eu vou falar pra você, eu não sei a extensão do Canal da Mancha. Eu deveria ter olhado, eu não sei o tamanho, mas eu sei que a primeira vez que ela desistiu, ela estava, parece que a 800 metros da chegada. E isso já me deixa um pouco em choque, porque eu faço natação e 800 metros já é muito. Mas ela já estava nadando o suficiente para que 800 metros fosse muito pouco para ela terminar. Só que o dia estava muito nublado, era um dia
que você não conseguia ver muito para frente. E aí, quando ela parou, porque ela não sabia quanto tempo faltava, e ela estava muito cansada, depois que ela foi socorrida, que resgataram ela, colocaram no barquinho lá, levaram embora, ela descobriu que a costa estava só a 800 metros de distância. E aí, mais tarde, numa entrevista, ela falou para o repórter o seguinte: eu não estou me justificando, mas se eu tivesse visto a costa, eu não teria desistido. Eu não estou me justificando, mas se eu soubesse que a chegada estava ali, eu teria ido um pouquinho mais. Eu teria continuado um pouquinho mais. 2 meses depois, ela fez de novo, terminou, e ela não só foi a primeira mulher a concluir o trajeto a nado, como ela também quebrou o recorde de melhor tempo. Sensacional. Esse exemplo eu acho muito interessante. Não por toda a sua experiência, mas principalmente essa frase. Se eu tivesse visto a costa, eu não teria desistido. Se eu tivesse visto a praia, eu teria nadado um pouquinho mais. É assim com a gente também. Se a gente souber que a costa está ali, se a gente souber o que nos aguarda ali, se a gente souber o que nos aguarda na chegada, a gente vai continuar a nadar. Eu gosto de falar da Dori nessa hora, porque realmente a Dori é a minha musa inspiradora. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Quando eu vejo a costa, eu sei o que me aguarda. Então tá difícil, mas eu vou porque a praia tá ali. E isso é viver a luz da eternidade. Esse é o ponto. Isso é viver aqui de olho lá. Eu entendo quem eu sou e eu tenho a esperança lá, para onde eu vou. E o céu é a nossa chegada. O céu é a nossa chegada. O pregador nessa busca de ir para lá, de ir para cá, de procuro no conhecimento, não achei, procuro nos prazeres, não achei, procuro nas mulheres, não achei, então volta que deve estar no conhecimento, procurei no trabalho, mas não achei, então volta que deve estar nos prazeres. Nessa busca maluca, enquanto ele está procurando onde pode estar o sentido na vida, o que vai preencher o seu coração, ele também vai se deparando com um monte de injustiça, com um monte de coisa que ele não entende nada. E depois que ele fala, discorre, fala sobre tudo, ele chega no final e fala assim: agora que eu já explorei tudo, a minha conclusão é o seguinte: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Agora, por que temer a Deus seria essencial para o homem nesta vida, se ela fosse tudo que existe? Então, Eclesiastes já está nos apontando para o fato de que uma vida aqui, centrada em valores que não são daqui, é o que vai orientar uma perspectiva correta acerca de como a gente vive. O pregador tem essa conclusão, que não é spoiler nenhum, falamos dela desde o primeiro dia. Isso é o essencial para o homem. Não ponha o seu coração, não desista porque você não está conseguindo ver o que está lá na frente. Porque existe algo lá na frente, se a sua identidade está em Cristo Jesus. Então, fazendo esse link com Eclesiastes, eu vou de novo levar você para Filipenses. Filipenses capítulo 3, o versículo 20. Vai nos falar algo importante para a gente considerar aqui. E eu não vou me prender só a esse texto em Filipenses, a gente vai passear por alguns outros lugares também. Mas Filipenses 3, o versículo 20, que é o versículo final do trecho que vocês leram hoje, meditaram na hora silenciosa, certo? Filipenses 3, versículo 20, diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus. Precisamos lembrar de uma coisa muito importante para viver à luz da eternidade. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Quando alguém quiser falar para você em relação aos seus valores, em relação à forma como você vive, nossa, mas isso não é possível, em que mundo você vive? Eu falei, eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. Pode falar sem medo, a pessoa vai ficar apavorada, certo? Porque provavelmente ela acredita em umas coisas muito loucas, né? Mas a verdade é essa, nós não somos daqui. Então é quase um elogio, ainda que não seja a intenção das pessoas, quando falam que você é de outro mundo, por dentro você fala, se o motivo for esse, né, se você for esquisita, você precisa rever mesmo, tá? Mas, então assim, reflita, né, reflita, se for esquisita, mude. Mas se for porque você realmente está vivendo os seus valores,
a luz da eternidade, isso deve soar para nós como algo que por dentro a gente diz glória a Deus por isso, porque é verdade mesmo. Nós não somos daqui. Os nossos valores, eles têm se tornado cada vez mais loucura. A gente tem visto, tem acompanhado isso. E a esperança de viver a luz da eternidade é a verdade de que a nossa cidadania está no céu. Talvez a sua versão, eu li na NVI, talvez a sua versão seja diferente da minha. Em outras versões está inclusive ainda mais escancarado. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Nós devemos reconhecer isso, a nossa pátria não é aqui. E em tempos como os nossos, esse conceito de cidadania, de pátria, é uma coisa importante para a gente considerar. Tem hora que é meio tenso a gente pensar nesses conceitos, né? De ser de cidadão, de ser patriota, de não ser e tal, mas para nós não deveria ser. Porque a nossa pátria é muito bem desenhada e colocada nas escrituras acerca de qual é ela. Enquanto aqueles que não conhecem a Cristo colocam toda a sua esperança nesse mundo e valoriza a vida aqui acima de qualquer outra coisa, o cristão reconhece que ele é um peregrino aqui, um estrangeiro nesse mundo. Minhas irmãs, nós estamos em trânsito. O nosso verdadeiro lar é o céu. O céu. Então você precisa lembrar disso e você precisa pensar cotidianamente na eternidade. E algumas pessoas às vezes pensam assim, mas se eu ficar pensando demais no céu, eu tenho medo de que isso vai me tornar meio alheio a esse mundo, sabe? Que eu vou começar a viver numa bolha, não vou querer dar bola pra nada, não vou querer saber de política, não vou querer saber de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu só vou focar no céu e aí eu vou deixar tudo demais daqui pra lá. Será que é esse o equilíbrio? Não, não é. Porque nós estamos aqui. E eu quero só lembrar você rapidamente de quando o povo de Israel foi no exílio para a Babilônia. Jeremias 29, um dos versículos que a gente mais gosta é Jeremias 29:11, né? Eu é que sei os planos que eu tenho para você. E todo mundo, isso mesmo, é ele. E o plano é de paz e não é de mal, é de esperança. E vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Só que antes de Jeremias 29:11, vem do 1 a 10. E Jeremias 29, de 1 a 10, são as instruções que Deus dá para aquele povo exilado acerca de como eles deveriam viver na Babilônia. Vamos lá, não estava no script, mas vamos para lá. Jeremias 29, versículos de 1 a 10. Depois eu leio 11, só que todo mundo ama, a gente lê ele também, certo? Mas o nosso foco aqui realmente vai ser Jeremias 29, versículos de 1 a 10. Porque essa instrução é muito relevante para a forma como a gente vive aqui, sabendo que Deus está agindo e sabendo que nós não somos daqui. Porque se nós não somos daqui, nós vivemos em exílio, certo? Peregrinos, exilados, a gente pode chamar do que for. Então essas instruções, elas são úteis para nós também. Veja lá, Jeremias 29. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo de Nabucodonosor, e ao todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Eu já li isso? Não li, né? Tá, então tá bom. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor:
Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Aí sim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Versículos de 1 a 10, nós vemos instruções acerca de como viver no exílio. E as instruções talvez tenham pego você de surpresa, porque as instruções elas são as seguintes: viva, viva, construa casa, plante vinha, durma, acorde, trabalhe, faz o que você precisa fazer, deem seus filhos em casamento, tenham filhos e filhas, cuide para que esse lugar que você está, exilado, que não é a sua pátria, prospere, porque se você quer viver bem aí, a prosperidade dessa cidade vai significar a sua prosperidade também. Então são ordens que a gente começa a olhar e fala assim, não, mas espera aí, mas eles não estão em casa. É justamente isso. Eles não estão em casa, mas eles não têm nenhum controle sobre o dia que eles vão sair de lá. Deus sabe, por isso que existe o versículo 10. Quando se completarem os 70 anos, eu cumprirei a minha promessa e eu vou tirar vocês daí. Porque sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Então, como sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês, confiem em mim, esse plano é bom. Enquanto isso, viva a sua vida. Viva a sua vida, fazendo o que você tem que fazer, contribuindo, inclusive, para que esse lugar que não é a sua pátria, prospere. Nossa, mas isso é exatamente o que nós precisamos aplicar para a nossa vida hoje também. Nós não somos daqui, nós devemos ter essa perspectiva, mas enquanto eu estou aqui, aquela preocupação de, mas então eu vou viver isolado ou eu vou viver alheio? Não, porque não é essa a instrução. Nós nos engajamos, nós nos envolvemos, nós lutamos para que leis que são completamente contrárias à palavra de Deus não sejam aprovadas, nós trabalhamos com excelência, nós criamos os nossos filhos, nós lutamos pela prosperidade do lugar que nós estamos, mas Deus é que sabe os planos que Ele tem para nós. Nós confiamos nele e fazemos a nossa parte. É isso que nós fazemos vivendo no exílio. É isso que nós fazemos. Então aquela conversa assim de que, se eu pensar demais no céu, isso vai me prejudicar, biblicamente a gente também não tem respaldo para isso. A gente volta para Jeremias 29 e entende, é isso, é seguir fazendo a minha parte. E também, uma segunda questão sobre isso é que se a gente for muito sincera, mas muito sincera mesmo, o nosso problema não é pensar demais no céu. Nosso problema é que a gente não pensa no céu. Nosso problema é pensar de menos dele. Se alguém fala assim, se alguém aparecer na reunião de oração falando, queria que vocês orassem por mim, estou com um problema, eu penso demais na eternidade. Penso demais, o tempo todo estou pensando na eternidade. Sabe o que parece? Parece aquela galera, todo mundo já deve ter visto, se vocês já participaram de entrevista, quem aqui trabalha com RH? Tem alguém de RH aqui? Beleza. Processo seletivo de RH, se você participou de algum processo coletivo de RH, eu uma vez participei de uma entrevista coletiva, e que a pergunta da RH era, você tem que falar uma qualidade sua e um defeito seu, é clássica, né? Diga uma qualidade e um defeito seu. E aí eu me lembro muito bem de uma menina, era um concurso era um processo seletivo para ser efetivado no hospital em que a gente estava fazendo estágio. E a gente já estava lá há um tempo e era um processo de efetivação. E aí uma menina falou assim, uma qualidade minha é que eu sou muito estudiosa, eu gosto de estudar, gosto de aprender, gosto disso, gosto daquilo. Eu não lembro a qualidade, porque foi o defeito que me chamou a atenção. E aí ela falou a qualidade dela, falou assim, e o meu defeito? Aí ela fez um drama, assim, ela falou, eu tenho um defeito. E eu já percebi que isso pode me atrapalhar. Eu não sei lidar com isso, mas assim, toda vez que eu lido com algum paciente e uma família, eles me adoram. Eles me adoram. Aí, isso é um problema para mim, porque como eles me adoram, eles se apegam. E aí, quando eles vão embora, eles choram porque estão tendo alta. E eu fiquei olhando assim, falei, olha, eu posso até não ser aprovada, mas se ela for, eu vou querer falar com o RH. Então, sabe
aquelas pessoas que de vez em quando elas pegam assim algo do qual elas muito se orgulham e transferem como um defeito? É uma loucura, né? E cuidado para você não ser esta pessoa que está aí falando, porque é muito pouco provável que você pensar demais na eternidade seja um defeito. Nosso problema é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E é por isso que a gente precisa participar de conferências como essa, para nos lembrar, para nos reavivar a memória de que nós não somos daqui. Nós precisamos pensar que nós não podemos ser consumidos pelas coisas desse mundo. Segundo, como a gente viu aqui até ancorado em Jeremias, quanto mais a gente pensar no céu, mais útil a gente vai ser aqui. Quanto mais a gente pensar no que nos aguarda, mais a gente vai servir com muito fervor e antecipação aqui. A pessoa que pensa nas coisas da terra, então, ela é consumida por vapor, por neblina, consumida por buscas egoístas, que se só for isso que ela busca, ela vai se deparar com a realidade cruel de que nada disso importa. Mas quando a gente pensa no céu e busca as coisas lá do alto, a gente ama o próximo e a gente serve. A nossa esperança no céu, então, ela nos dá combustível para uma vida aqui na terra. E não aquela vida, como eu também já tenho falado um pouco com vocês aqui, aquela vida que empurra com a barriga, mata um leão por dia, certo? Pensar no céu nos dá combustível para a vida que João 10:10 nos descreve. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida na qual nada falta, uma vida satisfeita. E essa vida é satisfeita porque encontrou aquele anseio pela eternidade, hoje é preenchido por Jesus Cristo. Então ela vive essa vida abundante aqui, produzindo, servindo, amando a Deus, servindo o próximo, olhando para lá, olhando para frente. Então aquele cristão que reconhece que a sua cidadania está no céu, é aquele que vive como um cidadão digno do Evangelho, que está descrito para nós em Filipenses 1:27. É assim que nós devemos nos comportar, certo? De maneira digna do Evangelho. Olho para lá e por isso eu vivo piedosamente aqui. Se eu só olhar para cá, o pregador já jogou um balde de água fria na gente. É tudo vapor, é tudo vaidade. Então olha para lá, olha para lá. O Jeremiah Burroughs, um autor puritano que fala muito sobre contentamento, ele diz que nenhuma alma irá ao céu, senão aquela a qual o céu já veio. Nenhuma alma irá ao céu, senão aquela a qual o céu já veio. Não há vida plena, não há vida abundante, vida satisfeita, sem uma mente orientada para a costa, sem uma mente orientada para a chegada, para o céu e para as coisas do céu, para a nossa pátria que não é aqui. Agora, um segundo ponto importante para nós, volta comigo lá em Filipenses, está no capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1:23 é o nosso segundo ponto. O primeiro, então, é o reconhecimento de que a gente não é daqui, nos ajuda a pensar na eternidade. Segundo, Filipenses 1:23 diz o seguinte: estou pressionado, isso é Paulo falando, né? Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Aqui a gente vê Paulo dizendo abertamente que ele tem o desejo de partir e estar com Cristo. Não numa questão de ideação suicida, tá? Não numa questão de terminalidade da vida, mas sim de um anseio verdadeiro que ele tem, porque ele reconhece que a sua pátria não é aqui. Uma coisa é a gente reconhecer isso. Agora Paulo está dando um passinho para frente e está falando, além de você reconhecer que você não é daqui, você deve ansiar por este dia. Ansiar por esse dia. Uma das pregações que mais marcou a minha vida na minha adolescência, lá em Atibaia, era acerca de um texto em 2 Pedro, que eu não me lembro a referência, mas a grande ideia do texto era, nós devemos viver na expectativa da volta de Jesus. E nós devemos ansiar por esse dia. E eu lembro que aquilo me marcou, porque assim, por mais que eu queira ir para lá, por mais que eu quisesse ir para lá, não era uma coisa que eu realmente ansiava. Por isso que eu perguntei para vocês a questão do Maranata. Será que realmente é uma coisa que a gente anseia verdadeiramente?
Ele faz isso, Paulo faz isso de uma forma tão contundente que ele até afirma que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte é uma coisa antinatural, ela é terrível, mas uma perspectiva divinamente orientada vai nos ajudar a colocar até a morte no seu lugar correto. Ela não é o fim, ela é que nos leva para lá. O viver é Cristo. O viver é Cristo. E aí, ansiar pelo céu vai nos fazer também desejar o céu por aquilo que ele é na sua essência. Talvez você esteja aí pensando, puxa, eu desejo o céu. Eu anseio sim o céu, não igual a mocinha da sua entrevista coletiva de RH, mas eu anseio o céu verdadeiramente, porque eu não vejo a hora de me livrar do sofrimento que eu enfrento aqui. Eu acredito que isso talvez possa ser realidade para muitas de vocês. Talvez o seu anseio pelo céu esteja fundamentado em algo também lícito, do desejo de encontrar alguém que partiu. O marido, um dos pais, os dois pais, irmãos, talvez um filho, uma das perdas mais dolorosas que existem. E um anseio pelo céu nos alimenta do desejo de um dia encontrarmos pessoas queridas que já se foram. Talvez a promessa das ruas de ouro, do lugar maravilhoso, de viver onde não há choro, tudo isso te faça verdadeiramente ansiar pelo céu. E tudo bem você ansiar por essas coisas, mas o céu é muito mais do que isso. E a gente precisa começar a viver a prática aqui de ansiar o céu acima de tudo, não por causa das pessoas queridas que vamos encontrar ou pela ausência de sofrimento, mas ansiar pelo céu, porque Cristo estará lá. Cristo estará lá. E essa deve ser a nossa principal motivação para ansiar pelo céu. Ruas de ouro, encontrar pessoas queridas, ausência de sofrimento, tudo isso é bônus. Nós vamos passar a eternidade com aquele que morreu no nosso lugar. Nós vamos passar a eternidade louvando e adorando o Deus que nos criou para isso. E mais, nós vamos passar a eternidade fazendo isso sem nenhum impedimento. Esses dias eu achei um lembretinho nas minhas fotos, eu até compartilhei no Instagram, num dos canais que tem lá, sobre a diferença do nosso relacionamento com o pecado em cada fase da história do Evangelho. E na criação, o homem podia pecar. Na queda, ou na condição de caído, o homem não é capaz de não pecar. Quando Jesus Cristo vem e nos redime, é possível para nós não pecarmos. E na glória, quando nós estivermos no céu com Jesus Cristo, será impossível pecar. Impossível pecar. Já parou para imaginar todas as suas motivações livres de desejos corrompidos, todas as suas motivações alinhadas, todos os seus relacionamentos em perfeita harmonia, desfrutando daquele que tornou isso possível para você, para sempre. Uma vida eterna com Ele. Então, uma vida vivida à luz da eternidade reconhece esse propósito, reconhece a nossa incapacidade de viver esse propósito, reconhece que é capaz de viver isso com Jesus e reconhece que naquele dia nós viveremos, a partir dali, a eternidade com Ele. Cristo já venceu. Amém? Eu não consigo ouvir por causa da chuva. Cristo já venceu. Amém? Amém. É isso aí. É isso aí. Ele já venceu. Não somos nós quem vivemos mais, mas Ele vive em nós. E aí pensa o seguinte, diante disso, a vida é Cristo e a morte, que nos levará à eternidade, será infinitamente mais do mesmo. Cristo vivendo em nós, Cristo vivendo em nós, Cristo vivendo em nós. Então, por último, a esperança vem também pelo reconhecimento daquilo que nos aguarda do céu. À luz da eternidade, eu reconheço que eu não sou daqui. Mais do que isso, eu desejo ir para lá, porque eu reconheço aquilo que me aguarda lá. Porque para mim, tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Paulo vem coroar essa ideia. A gente não tem ideia de quanto os nossos sofrimentos serão considerados vapor, como o pregador também fala, à luz daquilo que nos aguarda na eternidade. Isso não é escapismo, isso não é fugir da realidade, isso é uma teologia prática aplicada no nosso viver diário. Reconhecendo que essa vida é cheia de sofrimento, mas que a realidade do céu significa que para o crente o sofrimento tem um fim e um propósito. Nós temos esperança. Não podemos sair daqui vivendo como aqueles que não têm. Nós temos esperança. Aqueles que têm os olhos voltados para as coisas desse mundo, aqueles que vivem orientados por aquilo que vem debaixo do céu, correm atrás de uma paz que eles nunca vão conseguir alcançar. E a gente entendeu isso por causa de Eclesiastes 3:11, certo? Não é qualquer coisa que preenche, só Cristo preenche. Esse mundo não satisfaz. Não importa o que a gente tenha, não importa o que a gente tenha. Nós não somos daqui. Correr atrás das coisas daqui é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. E quando nós nos encontramos com Cristo, então, a gente deixa de olhar para as coisas que a gente vê aqui e a gente começa a olhar para as coisas que a gente não vê e viver orientada para isso. O Carlos Sider é um cantor e compositor que eu gosto muito das músicas dele. E ele tem uma música que diz assim: quando a gente vê como Deus vê, quando a gente orienta o nosso olhar para olhar de acordo com como Deus vê, ele diz que nós vemos melhor com os olhos fechados. Eu acho isso tão poético. A gente vê melhor quando os nossos olhos estão fechados, orando. Acabou meu tempo de novo, gente. Uma loucura esse negócio do tempo. Orando e dependendo completamente do Senhor. Nós vemos melhor com o olho fechado e a música continua. Bem mais claro e mais exato. Porque nós enxergamos o que o próprio Deus nos mostra, o que é para ver. Uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva. Tem uma música antiga que meu pai gosta muito de cantar. Até me dói um pouco dizer que é antiga, mas a realidade é que ela é antiga mesmo. Que fala céu, lindo céu. Sabe essa? Se você concordou, nós estamos juntas, certo? Nós estamos juntas, né? Ó, que glória na subida para as alturas do céu. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Música bela, teologia prática para a nossa vida. Viver aqui, orientado para lá. Pensar no céu mantém o crente seguindo. Não só pensar no céu, ansiar por ele. Verdadeiramente desejar estar no céu, porque Cristo estará lá. Este mundo não é o nosso lar. Nós não somos daqui e por isso devemos ansiar pelo que vem, até o dia em que nós seremos glorificadas, santificadas por completo, de forma que vai ser impossível pecar. Impossível pecar. Vamos viver eternamente, inteiramente para adorá-lo. Totalmente aptas para fazer aquilo que Deus faria, agir como Ele agiria e exercer domínio sobre aquilo que Ele nos colocar para fazer. Uma identidade completamente alinhada com aquilo que a gente vai fazer por toda a eternidade. Ainda não é. Ela está em processo aqui. Estamos em obras, lembra? Pode até colocar. Eu ainda vou mandar fazer uma camiseta assim, escrito estou em obras, certo? Nós estamos em obras. Ele está atuando em nós. Então, à luz de quem nós somos criados para ser, isso deve reorientar toda a nossa vida. O que importa o que acontece aqui? Importa para o nosso crescimento, para a nossa santificação. Para que nadando, a gente chegue na costa e Cristo estará lá por toda a eternidade. Amém? Que maravilha que é a palavra de Deus e a esperança prática que ela traz para a nossa vida. Jesus veio para que a gente tivesse uma vida abundante. A vida abundante não corre atrás do vento. A vida abundante reconhece que tudo aqui é transitório. Vamos reorientar o nosso olhar para isso. O que a gente pensa sobre Deus é fundamental para isso. Você tem crescido no conhecimento dele? Você tem crescido na sua parte? Lembra de Jeremias 29? Várias orientações em relação à sua parte no processo. Mas a gente quer a de Deus. A gente quer o controle, a gente quer ter o resultado final. Isso é Deus que faz. Você faz o que lhe cabe.
Busque conhecê-lo, busque crescer no seu relacionamento com Ele, busque tempo de prioridade na palavra, na oração, porque o que você sabe sobre o seu bom pastor vai ser fundamental para que nos dias nublados você fale: eu estou vendo a costa, eu não vou parar de nadar. Eu não vou parar de nadar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada por cada mulher que está aqui, que o Senhor conhece os corações, trouxe cada uma delas porque o Senhor assim desejou, para que a sua palavra trabalhasse no coração delas. Eu não sei o que precisa ser trabalhado, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê, a começar em mim e em cada pessoa que está aqui, humildade para sondar, para pedir que o Senhor sonde o nosso coração e revele em nós aquilo que a gente precisa mudar. Será que estamos sendo materialistas demais, correndo atrás do vento, olhando só para as coisas daqui, focando nas coisas daqui? Será que nós falhamos em entender que o céu é sobre o Senhor Jesus Cristo e gozar e desfrutar da sua presença para sempre? Reorienta os nossos olhos, Pai, para que a gente, diante de qualquer circunstância, qualquer uma, seja boa, seja má, a gente continue nadando, a gente continue te buscando, fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça, porque a luz da eternidade, tudo importa. Ao mesmo tempo que a luz da eternidade, tudo aquilo que a gente busca, não importa. Reorienta as nossas perspectivas, Deus. Eu te peço, te clamo isso em nome de Jesus. E também te peço que o Senhor leve agora cada uma em segurança para suas casas, que cada uma encontre também em segurança as suas famílias e que o nosso viver seja, pelo agir do Teu Espírito, transformado para que a gente viva a luz da eternidade. Em nome de Jesus. Amém.